Vox Fabapar. A cada episódio, uma voz que inspira, edifica e fortalece sua fé. Uma alegria estar com vocês aqui, vocês que estão aí na internet. Meu desejo é que Deus esteja falando aos nossos corações durante esse tempo, seja não apenas conhecimento, mas que essa informação, porque vamos refletir na palavra, possa produzir frutos e fruto para a vida eterna. Amém? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Êxodo 3. A gente vai caminhar um texto bem conhecido, personagem bíblico bem conhecido, mas que tem muito para nos ensinar. Se eu conseguir acertar meu relógio aqui, vai ser ótimo. Eu vou fazer algumas afirmações e eu queria que você ouvisse e segurasse. Se você tem como tomar nota no teu bloco de notas do celular, faça isso. Quando você escreve, reage ao que você está ouvindo e você anota isso, você absorve mais e isso é mais fácil de você então introjetar valores, pensamentos, verdades. E é o desejo do nosso coração, que de alguma forma você saia daqui abençoado, desafiado e encorajado. Todos nós fomos chamados por Deus. Quando você lê o Novo Testamento, você tem que concordar que no momento que você experimenta a salvação em Cristo Jesus, você recebe um chamado de Deus. Um chamado muito claro, que é para todos. Todos nós somos chamados por Deus para servir a nossa geração. Você não é um crente fora do tempo. Não, nós somos discípulos de Jesus e nós vivemos num determinado momento da história da humanidade. Todos nós somos chamados por Deus para servir a nossa geração. A pergunta é: eu estou querendo pagar o preço para servir a minha geração? Eu queria que você visse um vídeo que nos desafia a pensar sobre o que é servir a nossa geração. Você já imaginou você fazendo compras desse jeito? Durante a pandemia, o que você fez? Não foi mais ou menos o começo desse jeito que você usou lá comprando tudo da chinesada? Não era assim? Só que ainda não chegou nas lojas. Acabou a pandemia, a gente voltou para a loja, né? Mas a tendência é que seja cada vez mais desse jeito. Se eu quero, de fato, ser um discípulo que responde ao chamado de Deus para cumprir a grande comissão para essa geração, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Vocês podem ir para casa, acabou a mensagem. Só isso. O desafio é esse. Eu quero pagar o preço, sair da zona de conforto. Não é verdade que alguns de nós não gostam nem de mudar o celular para não ter que aprender a mexer com um celular novo? Não quero nem saber das coisas que estão acontecendo. Nós temos a tendência como ser humano de manter o que a gente sempre fez. A maioria de nós é assim. E como religião é um lugar de sossego, de paz, de segurança, muitos de nós, o setor religião da nossa vida, não pode mudar um ponto e uma vírgula. Por quê? Porque eu vivo num mundo onde tem muitas mudanças e eu quero chegar na igreja e sentar naquela cadeira. Você tem uma cadeira quando você vai para a igreja, não tem? E quando tem um visitante sentado naquela cadeira, dá um desconforto. Dá vontade de dizer para ele: dá para você mudar para outra? Eu vou botar uma plaquinha nessa, que é minha. Isso tem a ver com a dimensão na nossa mente da religião. A gente gosta de repetir. Tem pessoas que gostam que o culto seja uma repetição permanente. Uma vez eu conversei com uma pessoa e ele disse: eu não vou naquela outra igreja não. A gente nunca sabe o que vai acontecer no culto. Eu gosto da minha, porque na minha eu sei que vai ter a música do órgão, depois o pastor vai fazer uma oração, eu sei que vai ter um hino, aí terminou um cântico ou aquele hino, aí vai ter o ofertório, aí canta mais um hino, aí faz uma oração, e entra na mensagem, e canta um hino e a gente vai embora. E todos os domingos o rito era o mesmo, só mudava qual era o hino e só mudava qual era a mensagem.
E aquilo trazia segurança para ele. Ser resposta de Deus para a nossa geração nos tira da zona de conforto e nos desafia a conseguir enxergar como eu me comunico com essa geração toda tatuada. Se você tem mais de 40, você tem esse desconforto. Na minha geração, tatuagem era símbolo de rebeldia. Hoje é enfeite, está todo mundo com o corpo enfeitado. A brincadeira que eu faço com o pessoal lá na igreja, eu digo, quando eles estiverem com 70 anos, toda aquela tatuagem desbotada e despencada, vai ser uma geração feia de ver na terceira idade. Que enquanto o corpo está saradinho e tal, fica bonito, né? É interessante porque quando a gente entende que todos nós somos chamados, isso significa que todos nós somos desafiados a sair da nossa zona de conforto para cumprir um propósito maior de Deus nas nossas vidas. A Bíblia nos ensina que todos nós somos chamados para viver servindo a Deus, promovendo a glória de Deus. Você concorda com isso? Diga amém. Mas a Bíblia também diz que alguns destes chamados são separados por Deus, chamados por Deus, para liderar o povo de Deus. O nosso problema é a separação entre clero e leigo. E daí aquela história, quem tem que ler a Bíblia todo dia é o pastor, né? É o missionário. O membro de igreja, se ele conseguir ler, leu. Se não conseguir, não lê. E está tudo bem. Quem tem que evangelizar o vizinho é o pastor, né? É o missionário. O membro da igreja, se ele conseguir, está bom, mas se não conseguir também, ele tem muita tarefa para cumprir. Na realidade, quando você perde de vista que todos nós somos chamados, fica difícil você entender que aquele irmão que foi chamado para ser médico, professor, para ser engenheiro, advogado, que foi chamado para ser balconista de uma loja, para trabalhar num posto de gasolina, ele tem uma vocação dada por Deus para responder ao chamado de Deus, para cumprir a grande comissão que é fazer discípulos. Ser pastor ou missionário não torna você um supercrente. Escuta amém para isso? Isso é libertador. Nunca alimente isso nas pessoas. Pastor não é melhor do que ninguém. Ele não tem uma dose extra do Espírito Santo porque ele é pastor. Você não encontra isso no Novo Testamento. O que você encontra no Novo Testamento é que os vocacionados por Deus para liderar o povo de Deus assumem um papel diferenciado dentro da comunidade, dentro do reino de Deus. É isso, não que eles sejam melhores do que os outros. Deus tem um sonho para cada um de nós. Salmo 139 é um dos textos que nos ajuda a perceber isso. Sendo gerados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia e Ele já imaginava dias para cada um de nós. O Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, o Senhor eterno, conhece teu nome. É uma coisa assim que tem que borbulhar o cérebro da gente. Ele conhece você desde que você estava no ventre da sua mãe e ele sabia que você viria, porque ele sabe todas as coisas. Ele sonhou sonhos dele para você, para que você pudesse ser bênção e impactar a sua geração. Se isso não dá um zzz na tua cabeça, você não está entendendo o que significa. Deus conhece quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Eu e o pastor Renato não dá muito trabalho manter a conta. É trabalho fácil. Ele coloca uns anjinhos mais limitados para cuidar da gente. Tem gente aí que tem muito cabelo. E Deus sabe todas as coisas. Isso é maravilhoso pensar. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho hoje sobre a vida de Moisés, dessa perspectiva. E eu queria que o participar desse congresso ajudasse você com liberdade a entender que você já tem um chamado de Deus. Ponto.
Talvez a sua pergunta seja: fazendo o quê? Onde no reino de Deus eu vou cumprir esse chamado? Vai ser num hospital, como enfermeira, como médico, como administrador? Vai ser numa escola, como diretor, professor ou bedel da escola? Como eu cumpro essa grande comissão? Exercendo a profissão que Deus me deu. É por isso que não existem pastores bivocacionados. A vocação cristã é só uma. O que existe são pastores biocupacionais, que têm uma vocação e duas ocupações. Eles trabalham como advogado e são pastores. Eles trabalham com um escritório de contabilidade e são pastores. São duas ocupações, mas a chamada é a mesma, para fazer discípulos em nome de Jesus. Se você tem uma profissão, você ama o que faz, mas você ama o reino de Deus, você ama servir a Deus, pode ser que Deus esteja dizendo para você: mantenha essa profissão, faça uma faculdade teológica e venha ser pastor ou missionário, mas exercendo essa profissão, porque eu quero que você tenha duas ocupações. A história de Moisés você conhece, não conhece? O bebezinho lá no cesto, no rio, a filha do faraó encontra, era para ele ter sido morto, os pais não deixaram que ele fosse morto, aí o esquema foi muito manipulado ali, toda aquela situação, né? Porque a irmã estava pertinho, olhando, ela sabia que a filha do faraó estava lá. Quando a filha do faraó veio, ela disse: eu conheço uma senhora que pode cuidar dele, e acertaram tudo, e agora a mãe de Moisés cuidava do bebê, não podiam matar Moisés, e ela ainda era paga para isso. Ele vai para o palácio, quando chega numa determinada época da vida, tinha sido criado numa casa de hebreus, conhecendo o Deus dos hebreus, conhecendo o Deus de Israel, e ele vai para o palácio. Ele foi para Harvard. O ponto do ponto, o top da instrução, do conhecimento da época estava lá. E ele cresce naquela casa. É interessante que ele era filho da filha do faraó. Ele era neto do faraó. Eu não sei se o faraó é daqueles avós que estragavam o neto, né? Pode ser que ele tenha sido estragado, mas pode ser que ele tenha sido perseguido. Sabe aquela pessoa que vem morar com a sua família, que é como se fosse da família? Já ouviu isso? Trabalha na casa, é tratado como serviçal, mas todo mundo diz que é como se fosse da família. Aí a família até paga escola para aquela criança, paga inglês. Mas ela não é da família. É como se fosse, por isso que é como se fosse. É muito provável que ele tenha sido criado desse jeito, como se fosse neto do faraó. Mas ele aprende tudo aquilo. E você conhece a história. Em Hebreus 11, 23, 27, o escritor de Hebreus tenta fazer meio que um resumo da história. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Moisés era perfeito? Você que conhece a história de Moisés, ele fez bobagem? Várias. O que destacava Moisés é que ele era uma pessoa em processo de crescimento. Anote isso. Quem não está envolvido diretamente, ativamente, em um processo de crescimento, morreu. Intelectualmente, espiritualmente, podia ser sepultado. Moisés era uma pessoa que estava disposta a crescer. E ele estava aberto às oportunidades que Deus colocaria para ele. Quando ele sai lá do Egito, ele vai para o deserto, fugido. Alguns escritores, comentaristas, dizem que Moisés foi cursar o seminário do deserto,
preparando-se para liderar o povo de Deus. 40, 40 e 40. Você que conhece a cronologia da vida dele, né? O curso demorava mais do que 4 anos. O negócio aí era complicado, né? Lá em Êxodo 3, se você dá uma olhadinha, você vê Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Deus o estava preparando para uma viagem de 40 anos no deserto que ele faria no futuro. Você conhece o ditado, fulano não dá ponto sem nó? É uma pessoa que tudo o que ela faz tem um objetivo e tem um propósito. Eu costumo dizer que Deus não dá ponto sem nó. Tinha uma razão para ele estar no palácio do faraó. Tinha uma razão para ele passar 40 anos no deserto. Deus estava formando. O versículo da minha vida é Filipenses 1,6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu amo esse versículo porque é um versículo de processo. A vida cristã é um processo. O dia da sua formatura vai ser um culto muito bonito, vai ter gente chorando de emoção na sua formatura, e você vai ser a única pessoa que não vai saber o que está acontecendo na sua formatura, porque você vai estar ali dentro de um caixão deitado. É quando o seu processo de crescimento vai ser encerrado. Mas enquanto não chega esse dia, se você é discípulo de fato, você assume que a vida é um processo e precisa ser um processo de crescimento, amadurecimento. Deus estava preparando ele. E o interessante é, ele foi criado como filho da filha do faraó, no palácio, cheio de mordomia. Deus colocou Moisés para fazer o quê? Cuidar de ovelha no meio do deserto. E ele não era nem o dono da ovelha, ele trabalhava para alguém. Nesse processo, para trazer crescimento para nós, muitas vezes Deus permite dor, sofrimento, perda no nosso caminho da vida. Para que nesse processo de administrar essas situações, nós nos tornemos mais semelhantes a Cristo. A imagem de Deus seja restaurada em nós. É um processo. A geração instantânea tem uma crise emocional e espiritual agora. Eles entram na empresa, em 6 meses querem ser o diretor da empresa, porque eu sou bom. As coisas na vida demoram. Você pode dizer para a pessoa do lado, tenha paciência, vai demorar. Você não vai ser o que deveria ser antes da hora. O interessante é que Deus mexe no orgulho de Moisés de uma maneira absurda. Moisés era líder. Por isso que na hora que ele vê uma injustiça, ele toma decisões e ele faz o que ele acha que ele tem que fazer. Líder é assim. E um líder imaturo, ele faz antes de pensar. Já viu líder assim? Que vai destruindo todo mundo, parece uma patola passando pelo lugar. Moisés, que estava acostumado com o bem bom do palácio, agora está no deserto, cuidando de ovelha. Eu estava nos Estados Unidos fazendo doutorado, e Deus tem senso de humor, né? Ele abriu uma oportunidade, e eu estava querendo pastorear, para plantar uma igreja. Eu e minha esposa plantamos uma igreja hispana. Começamos do zero, era eu, minha esposa e um casal de idosos aposentados. Muitos domingos o que eu pregava era para 2 pessoas. E quando a filha deles vinha, era multidão na igreja. Não sei se você já teve essa experiência, mas era assim, o sermão estava bom, não vinha nenhum visitante. Era só para eles que eu pregava. Aquela semana que o sermão estava... Com vocês acontece isso? Mais ou menos, cheio de visitantes. Deus tem senso de humor, só para dizer para a gente, quem faz a obra sou eu, fica quieto, sossega. Deus me colocou para trabalhar, eu fazendo doutorado, durante 1 ano e meio, a pessoa que tinha mais instrução na minha congregação tinha 4º ano do ensino fundamental.
A grande maioria era analfabeto ou semi-analfabeto. Você já tentou fazer discipulado com analfabeto? Porque eles se convertiam. Deus me moeu. E era um contraste, porque eu ia para o seminário do doutorado, aquele mundo das ideias, aquelas discussões e tal, aí eu voltava para a realidade da vida, né? Eu me lembro de um grupo de estudo bíblico que eu tinha, que eu e a filha do casal sabíamos ler, o restante não sabia. Então a gente fazia um grupo de estudo bíblico. Eu disse, sabe o que vamos fazer? Nós vamos ler a Bíblia na linguagem de hoje. E era isso, a gente passava 1 hora lendo a Bíblia. Então era eu ou ela, lendo a Bíblia. Aí eu dizia, quando você tiver uma dúvida, para e a gente conversa sobre essa dúvida. Foi uma experiência inusitada para mim. E aquela família veio a se converter. Pelo poder da palavra, do Espírito que agia naquele lugar. Se eu não tivesse ido parar numa congregação com essas características, eu nunca ia saber que dava para fazer algo assim. Deus mexeu muito com o meu jeito de pregar. Eu preparando o sermão, gostava de preparar, estudava, citação para trás e para frente, toda aquela história. Depois de uns 6 meses pregando, nós já estávamos com um grupinho de 30 pessoas, tudo crente novo. E eu cito Moisés. E não sei se você já pregou em igreja pequenininha, assim, de 15, 20 pessoas, o povo conversa com você na mensagem. É um sermão interativo. Aí eu falei de Moisés, uma senhorinha que estava sentada, Mantita, estava sentada ali, ela virou e disse, pastor, quem é esse Moisés? Não conheço. É novo na cidade? Eu fui para casa numa crise, eu disse, eu não estou ensinando nada para esse povo. E não estava mesmo. Naquela minha crise, eu resolvi isso com Deus. Eu fui para o deserto. Deus me fez cuidar de ovelhinha. Domingo seguinte, eu estava com o flanelógrafo para pregar. Gente, o povo entendeu tudo. Aí, no outro domingo, eu trouxe fantoche. Aí, eu trouxe panela, eu trouxe feijão, arroz. Meu jeito de pregar hoje foi forjado naquele deserto. Porque eu precisava abençoar aquele povo e ajudá-lo a crescer na fé. Sabe, quando você olha Deus trabalhando na vida de Moisés, você vê Deus usando aquele período de deserto, provação, frustração. Eu, com tanto conhecimento, o que eu estou fazendo aqui, lidando com esse povo? E Deus foi forjando, dizendo, eu estou mais preocupado em quem você é do que com o que você faz. Escreva isso. O seu ministério flui de quem você é. O seu ministério flui de quem você é. Depois que você é, Deus pode colocá-lo numa situação para fazer alguma coisa. Versículo lá de Êxodo diz, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Gente, nem o Spielberg consegue fazer isso. Ele está no deserto. Ele está naquele período que Deus está moendo ele, fazendo ele entender quem é Deus, quem é Senhor da vida dele, como que ele vive a vida numa situação de adversidade, de dificuldade. Quando ele falava para o povo, para de reclamar e aceita a realidade da vida, ele estava falando, isso aqui é deserto, conheço, passei 40 anos aqui dentro, sei como é que funciona esse negócio. O interessante é que ele está no Monte Horebe, que é o Monte Sinai. Ele vai voltar no mesmo monte para pegar os 10 mandamentos, gente. Não é legal pensar nisso? Deus não dá ponto sem nó. Na sua vida, Deus não dá ponto sem nó. No mestrado, no curso de liderança,
Nós fazemos uma dinâmica de ir atrás na nossa vida, usando o livro do Clinton, da linha da vida do líder. A gente volta lá para enxergar como Deus já estava preparando você para o teu ministério de liderança lá na tua infância, antes de você se converter. E já tinha coisas que estavam acontecendo que iam forjar o líder que você é hoje. Lá naquele lugar, Moisés tem uma experiência marcante com Deus. Você pode imaginar por que ele volta e sobe com tanta alegria aquele monte para buscar os 10 mandamentos? Deus me falou aqui. Eu tenho o privilégio de morar na casa que meus pais construíram há mais de 50 anos atrás. Com 16 anos eu morei naquela casa. Faz 35 anos que eu moro. Eu voltei, depois de casar, ter filhos, eu voltei para morar naquela casa há 35 anos atrás. O mesmo lugar, o mesmo quarto, que era o meu quarto, que um dia, no meu período devocional, Deus me chamou para o ministério pastoral, naquele mesmo quarto, é o lugar que eu faço a minha devocional todos os dias, porque é o meu escritório hoje. Fisicamente, até o lugar onde tem a minha cadeira, a minha poltrona e onde eu me ajoelho, fisicamente é praticamente o mesmo lugar. Por isso que é tão importante você ter um lugar fixo para fazer a tua devocional, regularmente, porque você começa a lembrar das experiências que você teve com Deus a partir dali. Quando ele vai buscar os mandamentos, ele tem uma experiência muito marcante na vida dele. O interessante no versículo 3 e 4, se você ver, ele diz que impressionante pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Quantas sarças por dia você acha que Moisés via? O que ele tinha de vegetação? Sarça. Só que, de repente, Deus se manifesta numa coisa comum da vida dele. Anote, Deus usa as coisas comuns da sua vida para falar com você. Deus usa as coisas comuns da sua vida para falar com você. Deus não dá ponto sem nó. Ele deu aquele pai e aquela mãe para você. O que eles falam sobre você ser vocacionado ou não para o ministério cristão? O que eles falam sobre o seu compromisso com Cristo? Pai e mãe é uma coisa tão comum na vida, né? Ah, pastor, mas eles não creem em Deus. Acho que a sarça também não. Nem a mula de Balaão, né? E Deus usou. Sabe, é interessante, porque às vezes você aconselha como pastor alguém que está sem nenhuma motivação no emprego. Aí eu digo assim, você já considerou um redirecionamento profissional? Ai, pastor, que trabalho. Eu disse, vai dar trabalho mesmo. E não vai demorar 6 meses. Às vezes demora 5 anos, que você vai ter que fazer outra faculdade. E daí? Você tem a vida inteira. A minha filha é médica, ela fez enfermagem antes. Quando ela está terminando o curso de enfermagem, ela começou a dizer que ela estava se sentindo presa, que ela queria mais, ela gostava de ser enfermeira, mas ela queria mais. E eu disse, então faça medicina. Ai, pai, de maneira nenhuma, imagina começar um curso de 6 anos agora com a minha idade. Eu olhei para ela e comecei a dar risada. Eu disse, com 21 anos? Ela estava achando que era muito velha para ir começar um outro curso universitário. Na igreja eu tenho pessoas que depois dos 50 foram para a faculdade. Redirecionamento profissional muitas vezes está na cara da gente, com a sarça pegando fogo, quase queimando a nossa roupa, pela insatisfação, pela falta de possibilidades, a falta de perspectiva naquele trabalho. E por que eu fico patinando ali a vida inteira? Deus está me dizendo que não é. Aí quando eu entendo que eu sou chamado, aí eu entendo que aquele trabalho tem a ver com Deus. Deus, o Senhor me quer aqui? Existe propósito para mim aqui? Trabalhando, fazendo isso, ou o Senhor quer outra coisa para mim?
Eu encontrei num retiro de pastores uma vez um pastor que reclamou da vida e da igreja, dos diáconos da igreja, mas assim, quase 1 hora. Vocês nunca encontraram um pastor assim, mas tem, creio. Quando ele terminou de falar, eu estava deprimido, só de ouvir ele falar. Eu olhei e disse, meu irmão já pensou em vender persiana? Ele olhou para mim, como assim? Se eu estivesse num ministério tão infeliz, tão desgraçado como que o irmão acabou de me relatar, eu não ficava lá não, eu ia vender persiana. Ou quem sabe livro, antigamente era Barça, agora não dá mais falar porque você vai vender Barça. Não existe razão para eu estar me martirizando, me vitimizando numa situação profissional que não é satisfatória, que não tem perspectiva e que não reflete o meu chamado maior. Eu estou aqui com um propósito maior do que ganhar dinheiro, do que prosperar financeiramente, do que prosperar profissionalmente. Eu estou aqui como um vocacionado por Deus para exercer essa profissão para a glória de Deus. Sabe, quando a gente vê a sarça ardendo, é muito fácil a gente cair na armadilha de ficar procurando sarça ardendo pela vida. Deus usa as coisas comuns. Ele usa as coisas comuns para dizer para você, está na hora. Eu ouvi uma história recentemente de uma pessoa que estava cansada, estressada com o trabalho, não era reconhecida na empresa, cada vez mais trabalho, menos reconhecimento, ela estava tendo dificuldade para dormir e com muita dificuldade por causa da perda financeira, ela disse, chega, pediu as contas. Na realidade, essa pessoa deu um passo de fé, entendendo que tem algo mais na vida dela. Algumas pessoas vivem correndo por aí atrás do monte sagrado, da sarça pegando fogo, e se esquecem que a gente tem que buscar o Deus da sarça, e não a sarça. Muitos buscam a experiência e não o Deus da experiência. Muitos buscam a emoção e não o Deus da emoção. Muitos buscam o sobrenatural e não o Deus do sobrenatural. Deus é o foco da nossa existência. Deus é o foco da sua existência? Ele tem que ser a razão de eu existir, de eu respirar. Moisés era turrão, e a gente sabe a discussão dele, a história do Arão lá que vem. Mas nessa experiência aqui, eu gosto da disponibilidade do coração dele. Olha o que ele fala para Deus ali no versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, o Senhor o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. O meu netinho, quando ele era pequenininho, tinha uns 3 anos, 3 e meio, um dia minha esposa orando com ele, antes dele dormir, ele virou e disse, vovó, por que Deus não fala comigo? Minha esposa disse, como assim, meu filho? Claro que ele fala. Não, ele não fala comigo. Eu já pedi para ele várias vezes e ele não fala comigo. Aí minha esposa disse, como assim? Você pediu e ele não fala, por quê? Não, vovó, eu quero que ele fale como eu vejo naqueles filminhos. Ele diga assim, Abraão, Abraão. Eu quero isso, vovó. Eu quero que ele fale comigo. E foi uma dificuldade para ele, porque ele queria que Deus falasse. Depois ele mudou e ele começou a orar para o cachorro conversar com ele, que ele gostava muito do cachorro. E quando a gente dizia, eu acho que Deus não vai fazer isso. Não pode, ele pode fazer qualquer coisa, ele não pode fazer qualquer coisa. Pode ou não pode? Pode. E a gente dizia, mas eu acho que o teu cachorro não vai conversar contigo, não. É a expectativa dele. Eu acho interessante que Moisés escuta a voz de Deus vindo daquela sarça, vindo daquele fenômeno sobrenatural que estava acontecendo, algo fora do padrão, algo que chamou a sua atenção. Tem alguma coisa fora do normal acontecendo na sua vida, dentro da sua normalidade,
talvez seja um grito de Deus para você. Paulo, Paulo, Maria, Maria, Joaquim, Joaquim. Talvez Deus esteja falando, gritando com você, esperando que você dê uma resposta semelhante à de Moisés. Eis-me aqui, Senhor, fala, o que o Senhor tem? Lembra a história de Samuel com Eli? 3 vezes ele ia lá e falava com Eli, você me chamou? Ele disse, não chamei não, voltou. Deus chamava de novo, ele voltou a segunda vez. Aí Eli vira e diz assim, aí tem coisa. Próxima vez, você responda a voz. E ali começa uma experiência incrível de Samuel com o Senhor. Aonde tem uma sarça queimando na sua vida e uma voz dizendo o seu nome. O nosso grande problema é fazer o que Moisés fez. Olha lá, versículo 5. Vamos ler juntos? Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Parado. Sossega o facho. Não vem resolver já o negócio. Fica aí onde você está. O foco não é a sarça, sou eu. Preparando esse sermão, Deus trouxe ao meu coração o Salmo 46:10, que é um dos grandes desafios da minha vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Assenta o facho, sossega. Você tem dificuldade de sossegar? Eu sou uma pessoa que adoro estar ocupado. Adoro estar fazendo alguma coisa. Você não faz ideia como é difícil para mim sentar e dizer, tá bom, Deus, agora está na hora de orar. Eu vou conversar com o Senhor e eu vou ficar quieto, esperando que o Senhor fale comigo. A minha tendência, vocês não devem ter isso, a minha tendência é, eu leio rapidinho, eu já faço as minhas orações rapidinho e levanto e vou embora, cuidar da vida. Tem tanta coisa para fazer. Vocês assim também? E Deus diz para ele, sossega, fica pior. Sossega, rapaz. Tem coisa maior para você. E o texto continua com ele. E Deus fala que ele conhece o povo, ele sabe do sofrimento do povo. Deus sabe todas as coisas, a gente não tem essa certeza. Não tem surpresa para ele. Não tem nada escondido no nosso coração, no coração das pessoas ao nosso redor, que ele não conheça. É interessante porque aqui você encontra Deus respondendo às orações do povo. E quem era a resposta naquela geração para essa necessidade? Moisés. Ele teve que sair da zona de conforto dele, do palácio, do bem bom ali, para viver no deserto. Depois ele voltou no palácio como um revolucionário. Gente, imagina a cara de pau dele. Voltar no palácio agora, imagina ele entrando na porta do palácio. O que esse cara está fazendo aqui? O que esse cara está fazendo aqui? Já me contaram as histórias dele, você não faz ideia, ele matou 10 egípcios. Porque fofoca vai aumentando a coisa, né? E você não faz ideia, se não segurasse, ele matava o faraó. Porque a fofoca tinha corrido. E ele sai daquela zona de conforto, que não era muito confortável, mas ele já estava acostumadinho ali. E agora Deus leva ele de volta para o palácio, mas numa perspectiva completamente diferente. Eu agora vou questionar o status quo. Porque ele estava disponível. Ele parou para absorver plenamente aquela experiência que ele estava tendo com Deus. Ele se permitiu. Eu tenho o hábito de tirar um dia por mês para ir orar com a minha Bíblia e Deus. E é complicado. Eu sempre tenho mais coisa para fazer, umas coisas importantes para fazer. Acontece com vocês isso? Porque eu preciso criar mecanismos na minha vida para me frear. Porque eu preciso estar em conexão com Ele. Não adianta ter uma opção de sarça ao meu redor se eu não estou conectado com Ele. A sarça é só um alerta de Deus para mim. É só para chamar minha atenção para Ele. Porque Ele quer. Você tem um coração disponível? Você tem um coração ensinável? Deus pediu de Moisés uma coisa muito simples. Você vai fazer a diferença
nessa geração e nas próximas gerações do seu povo. Você vai mudar a história do seu povo. Uau! Você vai mudar a história da sua família. Uau! Você vai mudar a história da sua igreja. Pensando nesse texto, eu destaquei duas coisas assim leves, bem simples, que Deus pediu para Moisés. A primeira, conquistar a liderança de mais de 1 milhão de pessoas. Ser reconhecido como líder deles. Simples, uma coisa bem simples. E foi o que Deus disse para ele fazer. Vai lá, diz para eles que o Senhor Jeová me enviou e tem esse projeto aqui. Você pode até levar em 3D, bonitinho, põe aquele óculos para o pessoal poder visualizar e diz, foi Deus que me enviou, então eu estou aqui. E eu sou seu líder. Está aqui o documento de Deus dizendo que eu fui aprovado para ser líder, passou no RH do céu, está tudo certo. O primeiro desafio era ser aceito, reconhecido como líder de 1 milhão. E o segundo desafio era pegar aquele mais de 1 milhão de pessoas, atravessar o Mar Vermelho e atravessar o deserto com elas. Coisa simples, imagina a logística. Quantos membros você tem na tua igreja? Imagina você sair com todo mundo da tua igreja carregando todos os parandangalhos que eles têm, cada um com uma carroça, e vocês vão. Agora você imagina mais de 1 milhão de pessoas que nem sabiam o que era o deserto, porque eles estavam ali há 400 anos como escravos. E Deus fala isso para Moisés com uma simplicidade. Está enrolada, é difícil de entender o que Deus disse? Não. Por quê? Para Deus isso é difícil? Não. Para Deus isso é um detalhe. A questão é se você está afim. A questão é se você tem esse compromisso. A questão é se você aceita o desafio. Se você se permite ser usado por Deus para impactar a história da sua geração e das gerações futuras. Qual é o seu chamado para trabalhar, usar suas aptidões, habilidades nos próximos 10, 20, 40 anos da sua vida? É como médico, como vendedor, como professor, e eu vou cumprir a grande comissão lá, porque o meu chamado é servir dessa maneira. Talvez você diga, meu chamado é para ser mãe. A minha filha é médica, e em 2 anos ela teve 2 filhos, e já faz 2 anos e meio que ela é mãe. Ela não está clinicando. Ela disse, eu quero ser mãe. Eu não quero colocar meus filhos em creche. É errado colocar filho em creche? Não, e tem muita gente que coloca. Mas ela disse, o meu chamado, eu quero que esses primeiros 5 anos de vida dos meus filhos, onde eles vão aprender 50% de tudo que eles vão aprender na vida, eu quero que nesses anos eles aprendam a maioria dessas coisas de mim e do meu esposo. Eles adiaram 500 sonhos deles. Vocês podem imaginar. Eu admiro e eu honro isso. O chamado dela hoje não é para ser médica, ou missionária, pastora. O chamado dela hoje é para ser mãe daquelas crianças. Aí quando eu vejo um vídeo da minha netinha de 3 anos falando o Pai Nosso, eu digo, mas tu tem paciência, minha filha. Ensinar uma criança de 3 anos a dizer o Pai Nosso, e agora começou o Salmo 23. Ela está com a menina o dia inteiro. Ela diz, eu tenho um chamado para isso. Independe, não é a tarefa que você está cumprindo, pastoreando uma igreja, plantando uma igreja no campo missionário, ou lecionando numa classe, sendo mãe. A questão é se eu faço isso com senso de chamado, de vocação dada por Deus.
Ah, pastor, mas Deus me chamou para ser missionário, Deus me chamou para ser pastor, pastora. Então, tá bom, isso significa que você tem que fazer isso com esse senso de chamado. Deuteronômio 34, 10, 12, tem uma referência a Moisés que eu acho muito legal. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés. O nome disso é legado. Nós estamos falando dele hoje porque ele deixou um legado para as próximas gerações. A minha oração é que você viva e deixe um legado para as próximas gerações. Amém? Sabe, o texto continua dizendo com quem o Deus eterno falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo à ordem do Deus eterno, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Deus. Deus tem um sonho para você. Deus tem um sonho para você, desde quando você estava sendo formado, formada. A sua tarefa é descobrir qual é esse sonho e se entregar apaixonadamente para que esse sonho se torne realidade na sua vida. Se Deus chamou você para o ministério cristão, para o ministério pastoral, eu queria que você visse esse vídeo e deixasse Deus ministrar o seu coração. Sonhos. São muitos os sonhos. Sonhos. São muitos os sonhos. Sempre sonhei em ser médico e fico muito feliz por ter conseguido realizar esse sonho. Desde pequeno, brincava com construções. Sempre foi meu grande sonho usar este capacete. Sonhos. São muitos os sonhos. Na verdade, meu sonho era ser veterinário, mas Deus me guiou de uma forma muito diferente, de um jeito que eu nem sequer imaginava. E hoje eu sou muito feliz sendo professora. Meu sonho era trabalhar fora, ficar no escritório, mas de repente Deus colocou um outro sonho no meu coração. Agora estou aqui com meu bebê, mais feliz do que eu jamais podia imaginar. Sim, querido pastor, Deus tem sonhos para os seus filhos. Ele sonhou com você. Ele desenhou seu rosto. Pensou no timbre, no tom de sua voz. Calculou sua altura. Escolheu seus pais. Já sabia desde o princípio como seria a sua educação. Ele separou uma esposa que o completasse de maneira perfeita. Preparou-a, colocou no coração dessa mulher o sonho de ser esposa de pastor. No sonho de Deus para a sua vida, já estavam listadas todas as igrejas, distritos, todas as instituições, todos os locais por onde você passaria. Porque em sua grande sabedoria, o Senhor Deus sabia exatamente onde seus talentos seriam melhor aproveitados. No sonho do Pai, já estavam escritos os nomes de todas as ovelhas que fariam parte do seu rebanho, que, por sinal, não é pequeno. Muita gente já esteve e ainda está sob os seus cuidados. Ah, no sonho do Pai para a sua vida, não havia problemas. Não havia lutas, preocupações, nem lágrimas. Mas, por conta de um ser das trevas, as dificuldades vieram. Mas ele já estava lá, para ajudá-lo a continuar sonhando. Sim, porque você também sonha. Sonha em realizar em sua vida os sonhos do Pai. E nessa ânsia de fazer o que Ele quer, não se esqueça que por mais que você sonhe, infinitos são os sonhos de Deus para você. Infinitos mesmo, eternos. Porque os sonhos de Deus para a sua vida não acabam aqui. O Pai só vai acordar do sonho em que o vê no dia em que lá no céu Ele abraçar você. Pastor, você é o sonho de Deus.
Você pode abaixar sua cabeça? Deus está chamando você para servi-lo de coração inteiro. Esse é o sonho dele. Ele sonhou em usar a sua vida para impactar essa geração, como um profissional, como um mecânico, como advogado, como pastor, como missionário. Esse é o sonho dele, que você use a sua profissão, a sua atividade profissional para a glória de Deus e para a salvação de muitos. O que ele espera de você é que você diga como Moisés: eis-me aqui, Deus. E que você pare, tire os sapatos. E com reverência você diga: Deus, eu respondo ao teu chamado. E eu me coloco à tua disposição para fazer a diferença. Talvez Deus esteja chamando você para liderar o seu povo. Que privilégio ser escolhido por Deus para cumprir o seu chamado dessa maneira. O que Deus espera de você? A mesma coisa. Que você responda como Moisés ao chamado de Deus, dizendo: eis-me aqui. Nós não estamos diante da sarça ardente, nós não estamos no deserto, e você não usa sandálias. Mas eu queria desafiar você. Se você está dizendo para Deus: eis-me aqui, Senhor, eu quero cumprir esse chamado, você vai fazer alguma coisa que vai tirar você da zona de conforto. Eu vou convidar você a tirar seus sapatos e a se ajoelhar onde você está. Um gesto simples, fora do normal, meio esquisito. É justamente para você ficar desconfortável mesmo. E de joelhos você vai dizer: Deus, eis-me aqui. Eu ouvi tua voz, Senhor, e eu respondo. Eu respondo ao teu chamado, Senhor. O Senhor está me chamando. Eu estou disposto a sair da minha zona de conforto. Eu quero ser resposta para essa geração. Eu quero me adequar aos desafios para ter vitória em nome de Jesus. Oh, Deus. Eu me coloco como Moisés, diante daquela sarça ardendo, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Deus, nós somos teus filhos, nós amamos ao Senhor, nós somos lavados pelo precioso sangue de Jesus, perdoados, transformados pelo poder do Senhor. E nós reafirmamos que nós cremos no Senhor e queremos viver para o Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. O Senhor que conhece o coração deles e que continua tendo sonhos para a vida de cada um deles. Usa, Senhor, esse final de semana para que esses sonhos fiquem mais nitidamente presentes na mente deles. Que exista aquela clareza do Senhor. Mas mais do que tudo, mais do que ser reafirmado dos sonhos, que fique cada vez mais claro para nós que nós somos do Senhor e vivemos para o louvor da Tua glória, Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.